Existem dois conceitos que são interdependentes. É o conceito de cibercultura e ciberespaço. Um precisa do outro para ser entendido. Pierre Levy define ciberespaço como o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial de computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. No programa de hoje nós vamos refletir a respeito desse conceito de cibercultura. E mais do que isso, nós vamos ver a maneira cristã de se encarar a cibercultura. O programa está imperdível, então não sai daí, porque está apenas começando o seu programa Fé para Hoje. Nós voltamos com o seu programa Fé para Hoje e antes de continuarmos esse tema sobre cibercultura, eu quero te mandar um presente. É a revista Verdades para o Tempo do Fim. É uma revista com vários temas de teologia e eu quero falar um deles para você aqui. Olha, é o tema Brincando com a Morte, é o tema 13. Aqui você vai encontrar as informações bíblicas a respeito do que acontece com a pessoa depois que ela morre, para onde ela vai, para onde ela não vai, será que ela vai ressuscitar um dia? Tudo isso você vai encontrar aqui na revista Verdades para o Tempo do Fim. E como é que você faz para conseguir essa revista? É só você ligar para nós, operadora 12 21 27 31 21. Você liga no horário comercial, alguém vai atender sua ligação, você vai dizer, olha, eu estava assistindo Fé para Hoje e o pastor Felipe disse que eu poderia pedir a revista Verdades para o Tempo do Fim. Vão confirmar essa informação, pegar os seus dados e a revista vai chegar no seu endereço sem custo algum. É um presente nosso para você. Aproveite! Existem algumas empresas de tecnologia no mundo de hoje que são muito influentes em todo o planeta, especialmente duas, a Google e o Facebook. Essas duas empresas que lidam com redes sociais, mas com muito mais coisas, influenciam todos os aspectos da nossa sociedade atual. É bastante interessante a proposta expressa pela seguinte frase: explore as oportunidades e implicações das tecnologias exponenciais e conecte com um ecossistema global que está moldando o futuro e resolvendo os mais urgentes problemas do mundo. A frase acima está na página inicial do site Singularity University, ou Universidade da Singularidade, e demonstra a filosofia por trás desse movimento. Segundo Foer, a ideia dessa universidade é salvar o mundo por intermédio da tecnologia. Nesse diapasão, o ciberespaço seria o ambiente onde o mundo resolveria seus problemas e chegaria a um patamar superior de existência. A Universidade da Singularidade, fundada pela NASA e o Google, tem formado muitos jovens com a mentalidade cibercultural, difundindo a certeza de que a salvação para o mundo está na tecnologia. O site do jornal online Extra explica que o termo singularidade, popularizado após a publicação em 2005 do livro A Singularidade Está Próxima, de Kurzweil, representa um período de grande avanço tecnológico. Os defensores dessa ideia fundamentam suas afirmações na velocidade das descobertas científicas em várias áreas do pensamento, como a informática, astronomia, nanotecnologia e biotecnologia. As promessas e os esforços desse grupo de pensadores são muito semelhantes ao que é descrito no livro do Apocalipse após a volta de Jesus. Estaria a cosmovisão cibernética tentando substituir a cosmovisão cristã bíblica? Não se tem uma resposta, mas é um bom motivo para pensar sobre o que virá. Pensar na Google como uma simples empresa de busca da internet é reduzir demais a abrangência dessa empresa. Além, logicamente, do site de busca, a Google trabalha com um aspecto muito interessante da tecnologia. Ela trabalha com inteligência artificial. Para você ter uma ideia, é projeto da Google transformar todos os livros do planeta em livros digitais dentro do seu banco de dados para que a sua inteligência artificial fique mais inteligente, digamos assim. Bem, mas o Facebook também é uma empresa com abrangência em todos os lugares.
Porque apesar da gente ter uma falsa impressão de que temos liberdade nas redes sociais, os algoritmos do Facebook acabam direcionando a nossa vida, as nossas pesquisas na rede de computadores. Só que a internet trouxe uma coisa diferente do que nós tínhamos com relação à TV. Enquanto a TV nos oferece um produto pronto e a gente não tem que raciocinar muito, a gente não tem que trabalhar muito ao assistir TV, o Facebook e as outras redes sociais como um todo, elas nos dão a impressão de uma interatividade, a impressão de que nós estamos produzindo alguma coisa. Os algoritmos do Facebook são um fator de quebra de livre-arbítrio, porque embora algumas pessoas tenham a impressão de que são livres em seu feed, não são, porque os algoritmos direcionam aquilo que vai aparecer no feed e, na verdade, direcionam até as pesquisas das pessoas. Isso é um fator para a gente se preocupar, porque essa quebra de livre-arbítrio vai em direta oposição àquilo que Deus espera de nós. Deus espera que nós tenhamos uma mente livre para escolher exatamente o que fazer e o que não fazer. Mas a cybercultura ou a cibercultura, depende de como você queira chamar, ela te direciona e, de certa forma, quebra o teu livre-arbítrio. A terceira observação que pode ser feita a respeito da influência das redes sociais diz respeito à necessidade do sempre novo. Uma das ferramentas das redes sociais para atrair as pessoas é que os feeds estejam sempre se renovando e apresentando novidades para o usuário. Foer desenvolve um capítulo inteiro do seu livro lamentando o fato de que o jornalismo se rendeu ao sistema das mídias sociais. Ele atribui o declínio da profissão à pressão das redes sociais. Diante dessa averiguação, o que deve preocupar os cristãos nesse ponto é que essa necessidade do novo criada pelas redes sociais moldou uma geração inteira que está viciada no novo. Qualquer coisa que não tenha a dinâmica de um feed de notícias se torna desinteressante para as pessoas. Nesse caso, o estudo da Bíblia, no senso comum, não apresenta essa dinâmica de novidades como as redes sociais. Por esse motivo, o seu estudo acaba sendo classificado como algo monótono para as pessoas. Além de Foer, outros autores se preocupam com a influência das diversas mídias sobre a mente e as atitudes das pessoas, especialmente dos adolescentes e jovens. O médico psiquiatra Augusto Cury descobriu um transtorno que foi denominado de Síndrome do Pensamento Acelerado. Segundo o cientista, devido à exposição às diversas mídias, a mente dos jovens tem perdido a capacidade de concentração. Augusto Cury explica da seguinte forma: a maior consequência do excesso de estímulos da TV é contribuir para gerar a síndrome do pensamento acelerado. Nunca deveríamos ter mexido na caixa preta da inteligência, que é a construção de pensamentos, mas infelizmente mexemos. A velocidade dos pensamentos não poderia ser aumentada cronicamente. Caso contrário, ocorreria uma diminuição da concentração e um aumento da ansiedade. E é exatamente isso que está acontecendo com os jovens. O pensamento supracitado tem como foco os resultados do excesso de exposição à televisão. Contudo, nos dias atuais, à televisão são somadas outras formas de mídia que igualmente têm causado efeitos ruins na mente dos jovens e feito com que eles desenvolvam a síndrome do pensamento acelerado. Comentando sobre o impacto das mídias na mente dos adolescentes e jovens, a autora Vera diz o seguinte: outro fator que tem contribuído para a degradação do desenvolvimento dos mesmos atualmente é a síndrome do pensamento acelerado. É causada pelo excesso de estímulo visual e sonoro produzido pela televisão, excesso de informações e a paranoia do consumo e da estética que dificulta a interiorização. A diminuição da capacidade de concentração é outro fator extremamente preocupante nesse contexto da cibercultura. E isso afeta todos os aspectos. Afeta os alunos na escola, porque a falta de concentração afeta na aprendizagem, afeta os trabalhadores nos seus locais de trabalho,
Mas aqui no nosso programa a gente se preocupa especialmente com a parte espiritual. E a falta de concentração pode ser um fator muito importante para o não aprofundamento no texto bíblico, porque afinal de contas, para você entender o texto bíblico, é preciso se concentrar nele para que possa se aprofundar. Mas a ausência de concentração é uma característica do tempo que a gente vive. Foy atribui a Thomas Jefferson a seguinte frase: "Para mim, o lampejo de uma boa ideia vale mais do que dinheiro." Essa frase teria sido dita em 1773 e reflete o pensamento de que a capacidade de se ter uma ideia e se refletir a respeito dela é algo muito valioso. Mais que o próprio dinheiro. Acontece que na sociedade atual tem acontecido um fenômeno descrito pelo autor de diminuição da capacidade de refletir sobre os fatos cotidianos. As redes sociais e as páginas da internet estão, por um lado, facilitando cada vez mais o acesso das pessoas à informação, contudo, diminuindo a vontade ou capacidade humana de refletir por um tempo em um assunto e chegar a uma conclusão particular. Outra característica desse tempo que a gente vive é a velocidade do pensamento. Estamos pensando cada vez mais rápido. E qual é o problema com isso? O problema é que um pensamento acelerado, um pensamento muito rápido, tende a ser superficial. Você já pensou nisso? E nós vivemos na era da superficialidade. As pessoas não pensam profundamente nos conceitos. E sabe qual é a maior preocupação nisso? É que isso tem virado um hábito. Esse pensamento acelerado, esse pensamento superficial virou um hábito. E segundo os especialistas do hábito, isso vai fazer com que a população toda acabe se tornando uma população superficial. Porque o nosso cérebro funciona da seguinte forma: ele funciona para economizar energia. Ou seja, um hábito se forma no nosso cérebro, segundo os especialistas, para economizar a energia do cérebro. E quando um hábito é formado, isso vai sendo feito de maneira automática. Veja como isso é sério. Se nós nos tornarmos habitualmente superficiais, nós analisaremos as coisas de maneira rápida e sem perceber, porque virou um hábito. É lógico que não se pode simplesmente querer deixar de se viver na cibercultura. Isso não é mais possível para a maioria das pessoas. O que não se pode é deixar de refletir sobre essa cultura e fazer intervenções onde ela é deletéria, para que não se caia numa inércia de aceitar informações rasas e sem refletir no que elas influenciarão na vida. É necessário viver uma vida de mais profundidade em todos os sentidos, especialmente no sentido espiritual. A superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina de satisfação instantânea é, antes de tudo, um problema espiritual. A necessidade urgente hoje não é de um maior número de pessoas inteligentes ou dotadas, mas de pessoas profundas. Para que haja uma compreensão satisfatória do texto bíblico, é preciso que a gente tenha tempo de maturação desse pensamento, que a gente pare para refletir nos seus conceitos. Mas hoje a gente vive num tempo em que tudo é muito rápido. Por exemplo, quando você está acessando a página da internet, você fica pulando de um link para o outro de maneira tão rápida que não há tempo de maturação para as informações que você recebeu. Essa atitude é muito preocupante quando a gente pensa no texto bíblico, porque para compreender esse texto aqui, é preciso parar e pensar, é preciso refletir, talvez ficar sozinho um tempo. Mas nós vivemos em um período da história que parece que as pessoas têm medo de ficarem sozinhas. Mas para achar esse sentido, é preciso refletir, pensar com calma, ter a coragem de voltar se preciso for, sair do caminho costumeiro. Nossa geração, no entanto, parece ter perdido o poder de reflexão, de autoquestionamento. As velhas questões, quem sou, para onde vou e o que estou fazendo aqui, foram substituídas por trivialidades que ocupam a maior parte do nosso exercício mental. O novo modelo de carro, a situação do campeonato mundial, a atriz que foi fotografada com o novo namorado, os celulares e os fones de ouvido viraram uma extensão do corpo humano. Jovens e adultos não conseguem ficar mais sem ouvir música ou mandar mensagens pelo WhatsApp. As crianças podem até ter medo do escuro, mas os jovens passaram a ter medo do silêncio. Esse silêncio tão necessário para a gente entender o texto bíblico, ele é fundamental para a gente se conectar com Deus. Veja, o texto bíblico não é um texto qualquer, não é um texto de filosofia, de literatura, como qualquer outro.
é a palavra de Deus. E a gente precisa desse momento de maturação, desse momento de calma para entender a palavra de Deus. Até porque a própria Bíblia dá a ela uma importância tremenda. Veja alguns textos. Aqui no Salmo 119, no versículo 105, diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Veja, é lâmpada e luz. Sem a palavra de Deus, a gente anda no escuro. Veja palavras de Jesus a respeito da Bíblia. Aqui em João, no capítulo 17, no versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deixa eu juntar esses dois textos. A Bíblia é lâmpada e luz e a verdade. Ou seja, quem não tem o texto bíblico anda no escuro e na mentira. O texto bíblico realmente é muito importante para nós e os autores, os teólogos concordam com isso. Ao longo da história, milhões de pessoas têm reconhecido que a Bíblia é a palavra de Deus e fundamentado suas vidas nela, permitindo que seu destino seja definido por ela. Ela dá esperança mesmo para aqueles que estão passando pelo vale da morte. Por sua causa, a bondade tem se prorrogado de forma extraordinária. As nações têm instituído suas leis com base na Bíblia. Muitos têm procurado destruí-la com a mesma intensidade, e o excesso de zelo pela palavra tem provocado incontáveis males. Ao longo da história, nenhum outro livro foi mais estudado e nenhum outro foi mais atacado do que a Bíblia Sagrada. Essa busca pelo aprofundamento no texto bíblico é muito importante. E alguns autores dedicam a sua vida para falar só da importância do texto bíblico. Eu gosto, por exemplo, das palavras do teólogo John MacArthur, que exalta essa ação de buscar cavar cada vez mais nesse texto sagrado. O contraponto à superficialidade da cultura jovem que corre atrás de tendências não é a realização de brincadeiras ou a formação de um grupo legal. É a teologia profunda e imutável da Bíblia. Se o pastor de jovens evita ensinar teologia, está zombando da sua vocação e traindo a oportunidade de que dispõe. Ao longo prazo, está deixando de preparar jovens para enfrentarem as filosofias seculares que serão ensinadas em seu cotidiano e na igreja. Toda essa nossa conversa a respeito de cibercultura não é para você ficar com medo da cibercultura ou querer sair dela, até porque é difícil, né? A gente vive no meio dessa comunidade cibercultural. O que eu estou tentando te mostrar é que a gente precisa ter alguns cuidados com alguns conceitos da cibercultura. A gente precisa olhar de maneira cristã para isso. E aqui é o ponto. Nós precisamos olhar para a cibercultura através das lentes do cristianismo, da cosmovisão cristã. E a partir de agora, eu quero discutir alguns pontos interessantes para que a gente possa ver que existem potencialidades na cibercultura para a pregação do Evangelho se a gente trata esses aspectos todos com bastante cuidado. O medo do novo, às vezes, nos faz perder algumas oportunidades. E nós, cristãos, não deveríamos ter tanto medo assim de coisas novas, porque nós sofremos o efeito do medo do novo. Lá no início da história cristã, o cristianismo, ou o caminho, como era chamado, era uma religião que estava nascendo, era uma religião nova. E por ser nova, muitas pessoas a rejeitaram, a acusaram, a perseguiram. Um dos perseguidores, você lembra, era Paulo, ou Saulo, que depois se tornou o grande apóstolo Paulo. Ele foi um perseguidor dos cristãos simplesmente porque aquilo era uma novidade que ele não concordava. Depois ele se converte e se torna um novo cristão. E ele fala algumas coisas interessantes a respeito dele mesmo. Aqui em Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 5 em diante, diz assim: circundado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era Paulo antes de se tornar um cristão. Quando ele se torna um cristão, esse glamour todo que existia ao redor da sua figura se transforma em sofrimento e ele mesmo descreve as agruras pelas quais ele passou. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes.
5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos de falsos irmãos. Todo esse sofrimento foi causado porque existia um grupo de pessoas que tinha medo do novo, da nova religião. E o apóstolo Paulo acabou sofrendo com isso. Mas veja, o medo do novo nem sempre é uma coisa muito benéfica. É lógico que a gente precisa analisar tudo que chega às nossas mãos, mas a gente não pode rejeitar o novo só porque é novo. E aqui a gente traz uma lição para essa questão da cibercultura. Nós cristãos não precisamos e não devemos rejeitar a cibercultura só porque é uma coisa que chegou para a gente há pouco tempo. Nós devemos e podemos analisá-la e aproveitar tudo que ela tem de bom. Nos tempos bíblicos, o meio de comunicação mais avançado e mais importante eram as cartas. Era através das cartas que os governantes conversavam uns com os outros, que davam os seus decretos e divulgavam os seus decretos. E o texto bíblico também chegou até nós por causa da importância das cartas. Era assim que os autores bíblicos se comunicavam. Embora a comunicação por cartas não fosse de forma alguma desconhecida no mundo do Oriente Médio Antigo, foi no mundo greco-romano que as cartas se firmaram como um método popular de comunicação. Por esse motivo, para ajudar a lançar luz sobre as cartas do Novo Testamento, estudiosos têm se voltado para a teoria e prática da redação de cartas na antiguidade. Nós conseguimos pensar da Bíblia alguns textos que nos mostram como as cartas eram importantes para aquele período como meio de comunicação. Por exemplo, em Colossenses capítulo 4, versículo 16, Paulo escreveu o seguinte: depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Veja, a carta era o modelo, o modo pelo qual a mensagem do Evangelho se difundia. Quando o apóstolo Paulo deveria ser transferido para Cesareia para uma audiência com o governador Félix, o escritor Lucas relata que o comandante escreveu uma carta, em Atos 23, 25, para recomendá-lo e contextualizar a situação. Em seguida, aconteceu que, quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo, Atos 23, 33. Para advertir os membros da igreja de Corinto a respeito das más companhias, o apóstolo Paulo escreveu: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais, 1 Coríntios 5:9. Aos Tessalonicenses, o apóstolo escreveu: responsabilizo-os diante do Senhor para que esta carta seja lida a todos os irmãos, 1 aos Tessalonicenses 5:27. É perceptível que a carta tinha muita importância no tempo do texto bíblico como o principal meio de comunicação. No final do concílio lá da igreja primitiva, por exemplo, aqui em Atos 15, há uma carta que é enviada para todas as igrejas, aqui no versículo 30, capítulo 15, versículo 30 de Atos. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Ou seja, a comunicação daquele concílio foi feita através de uma carta. Tem outro texto interessante aqui, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ele diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem. Existem muitos outros textos na Bíblia que falam de cartas sendo usadas como meios de comunicação, o mais avançado daquela época. Mas eu estou falando de cartas para que você compreenda que no tempo bíblico eles usaram o meio de comunicação mais avançado que eles tinham para pregar o Evangelho. E deixa eu te falar uma coisa, é muito provável que as cartas fossem usadas para enganar, para mentir, para roubar, mas o fato de as cartas serem usadas para coisas ruins não fez com que eles rejeitassem a carta como meio de divulgação do Evangelho.
Agora eu quero pensar com você no nosso ambiente cibercultural, na internet. A internet é usada para coisas ruins? Sim, é. Mas o fato da internet ser usada para coisas ruins não exclui a possibilidade de nós a usarmos para coisas boas, para a pregação do Evangelho. Afinal de contas, assim como o povo no tempo bíblico usou o seu meio de comunicação mais avançado, a carta, nós também podemos usar o nosso meio de comunicação mais avançado, a internet. Há mais um aspecto que a gente precisa pensar a respeito do uso da cibercultura. E para isso eu quero usar um texto bíblico e a gente vai entender depois. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18 diz assim: Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ele está falando sobre coisas espirituais. Aí no versículo 20 ele diz o seguinte: Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. É lógico que esse texto não está falando sobre cibercultura, ele está falando sobre profecias. Paulo está recomendando que todas as profecias deveriam ser provadas e aquelas que fossem boas deveriam ser absorvidas. Veja, aqui há um princípio para a gente trabalhar com cibercultura, porque nem tudo na cibercultura é bom. Mas existem coisas boas e eu quero tirar o princípio de Paulo aqui e dizer que na cibercultura nós devemos provar de tudo e reter o que é bom, ou seja, examinar tudo e reter o que é bom. Aquilo que não for bom na internet, no ambiente cibercultural, a gente rejeita, mas o que for bom, possível de ser usado para a pregação do Evangelho, para o nosso crescimento pessoal, a gente usa sem problema algum. O assunto é muito amplo, mas a gente precisa terminar o nosso programa. Então a gente vai relembrar aqui alguns assuntos, alguns conceitos que eu gostaria de ressaltar e a gente vai encerrar pensando em algumas coisas da nossa vida a respeito da cibercultura. Veja, existem coisas boas e coisas ruins no ambiente cibercultural, nessa cultura que nos cerca, mas nós não precisamos absorver tudo. A gente pode examinar e reter o que é bom. Mas é possível a gente usar a cibercultura, a internet de maneira mais específica, para o nosso crescimento pessoal. A gente tem a oportunidade de visitar os lugares bíblicos através da internet. A gente pode ler um texto bíblico e buscar mais informações geográficas, antropológicas na internet. A gente pode inclusive estudar o texto bíblico através das ondas da internet. Veja, nós não precisamos rejeitar a cibercultura, mas também não é muito saudável absorver tudo que tem nela. O princípio é: examine tudo, retenha o que é bom e use a cibercultura para te ajudar a ser mais íntimo de Deus, porque esse é o ponto essencial. Tudo que nós fazemos tem que nos ajudar a sermos mais íntimos de Deus. Então, se você vai usar a internet, use para aumentar a sua intimidade com Deus, use para a glória de Deus e assim você vai conseguir viver feliz e produtivamente nesse ambiente cibercultural.